Saúdo, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais ter mais um dia, bom demais estarmos aqui na presença do nosso Senhor Jesus. Quem está feliz na presença de Deus aí? Deixa eu ver. Quem está triste na presença de Deus? É bom demais estar na casa do Senhor, não é? Peço aos irmãos que se coloquem de pé em nome de Jesus. Diga ao irmão que está do seu lado: quando nada der certo, continue fazendo o que é certo. Quando nada der certo, continua fazendo o que é certo. Deus é bom demais, não é? Oh, glória! Gostaria de iniciar agradecendo aos visitantes de hoje, ao irmão Anderson. Obrigado, meu irmão, pela tua presença, bom demais estar com você, seja muito bem-vindo. Irmã Elza, né? Seja bem-vinda, viu, irmã? Cadê a irmã Elza? Irmã Elza? A irmã Elza está aqui. Glória a Deus. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Muito bom estar com a senhora aqui. E mais uma vez temos um presente de Deus para que possamos nos derramar na presença dEle. E como peço em todos os cultos, peço a todos os irmãos que evitem sair do seu lugar quando estivermos ministrando a palavra, porque com certeza o que você veio buscar, Deus tem muito para te falar, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Abram suas Bíblias, por favor, no livro profeta Jeremias. Jeremias. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, coisa linda, né? Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Quem tem o desejo de ser transformado a cada dia aqui? Quem tem o desejo de falar: Senhor, eu quero te buscar em espírito e em verdade, me purifica, me ensina, me capacita. Quem veio nessa intenção neste lugar hoje? Quem saiu de casa falando: Senhor, fala comigo, porque eu preciso muito ouvir a sua voz? Quem saiu assim hoje? Amém. Então, graças a Deus, porque eu vinha meditando nesta palavra, e quando eu meditava na palavra, falava: Senhor, que as pessoas ao chegarem hoje na igreja, elas possam já vir convictas de que a cada dia o Senhor tem o melhor para elas, de a cada dia o Senhor te dá a oportunidade de você ser a diferença e não pedra de tropeço, amém? Eu creio que todos que aqui adentraram vão fazer a diferença na vida de alguém. Eu creio que todos vocês que aqui adentraram, independente da circunstância, têm a oportunidade de ser a diferença na vida de alguém, amém? Profeta Jeremias, a partir do capítulo 1, verso 4, quem achou, diga amém. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, em nome de Jesus. Poderoso Deus, Pai da glória, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos dá o privilégio de ministrar a tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque esta mensagem falou muito comigo, e eu tenho certeza que falará de uma forma tremenda à sua igreja. Pai, nos ensina, nos mostra a cada dia, Senhor, a maneira correta de viver, a maneira correta de caminhar, a maneira correta de se comportar diante de Ti. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor é. Fala conosco, em nome de Jesus. Só aquele que crê dá um lindo glória a Deus neste lugar. Aleluia! Talvez você não tenha entendido. Você que entendeu já o que Deus está fazendo, dê um lindo glória a Deus neste lugar. Aleluia! Fala para o seu irmão assim: meu irmão, diga a ele, vamos dar o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor para Deus. Isso. Ai, coisa linda. Meditando na palavra, a qual eu vou ser sincero a vocês, a gente lê, relê, né? Medita. Falei, Senhor, o que o Senhor está querendo nos ensinar hoje? O que o Senhor está querendo me ensinar hoje? E como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz, como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom se dedicar a isso, como é bom ter experiências com Deus. A cada dia que nós buscamos a Deus e nos rendemos a Deus e nos prostramos diante da beleza e da santidade dEle, nós começamos a ter experiências com Ele. E como é bom, meu irmão, ter experiência com Deus. Eu sempre digo que a minha experiência, o meu testemunho de vida, sirva talvez para edificar a vida de alguém, mas a minha experiência com Deus me transforma. A sua experiência com Deus te transforma. Talvez o testemunho de um irmão, o testemunho de uma irmã, vai edificar sim a sua vida, e vai ver os milagres e o poder de Deus. Mas como é bom você ter as suas experiências, como é bom você ter os seus milagres, como é bom você a cada dia falar, eu estou convicto que quero andar com Deus dia após dia. Como é bom ter a convicção de falar, Senhor, eu quero aprender mais do Senhor. Como é bom ter isso, mesmo diante das fraquezas, mesmo diante de situações contrárias, mesmo diante de tudo que a gente vai ver aqui hoje através da palavra de Deus. Como é bom continuar firme com Deus. E na minha caminhada com Deus, eu converso muito com Ele e digo, Senhor, como é bom a cada dia buscar isso, ser firme para os dias da luta, os dias das dificuldades, o dia da tristeza, o dia que o dia não vai nascer, né? Não vai parecer tão ensolarado, vai ter dia que vai estar meio nublado, né? Talvez as pessoas rindo ao meu redor, felizes ao meu redor, mas eu, como estou? E a palavra veio a esse profeta, dizendo assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Esmiuçando a palavra de Deus, nós já podemos ver aqui que o chamado deste homem, deste profeta é lindo. Dentro de tantas pessoas e tantos profetas da época, Deus escolheu um jovem. Deus escolheu um jovem de uma família sacerdotal para ministrar, para fazer a diferença para um povo totalmente hostil, totalmente difícil de lidar. Mas ali é levantado um menino, um jovem, um garoto, com seus 20 e poucos anos, com pouquíssimas experiências, mas que já tem uma palavra de Deus para ele dizendo assim, eu conheço você desde o ventre da tua mãe. Eu gostaria de dizer para você, que muitos têm adentrado neste lugar, buscando a sua resposta, buscando entendimento, buscando algo para ser transformado. Mas eu digo a você, meu irmão e minha irmã, tem um que te conhece desde o ventre de sua mãe. E a cada dia ele vem cuidando de nós, vem cuidando de você, e essa palavra veio ao profeta dizendo, eu te conheço, filha. Eu te conheço e eu te escolhi. E se eu te escolhi, tem um motivo. E se você está aqui é porque tem um motivo. E se você entrou neste lugar mais uma vez, é porque Deus te trouxe neste lugar para falar contigo.
Então abra os teus ouvidos, dê um sorriso para o Senhor e se alegre na presença dEle a cada dia. Eu sempre digo isso, na presença de Deus, por mais difícil que esteja a nossa vida, não esmoreça, não fique de bico, sorria para Deus. Por mais complicado que esteja a tua vida, sorria para Deus. Por mais que as coisas venham confrontar você, venham tirar o seu foco, venham mexer com a tua estrutura emocional, sorria para Deus. E é isso que eu prego, porque é isso que eu vivo. E aqui esse profeta, ele diz: mas Senhor, eu ainda sou um menino, eu não sei nem o que falar. Como eu vou pregar para esta nação? Como eu vou falar de qualquer coisa para esta nação? Eles vão olhar para mim e vão debochar de mim. Eles vão olhar para mim e vão falar: quem é você? Mas o Senhor disse: não diga que você é muito jovem, não diga que você não vai conseguir, não diga que você não vai prosseguir. Sabe por quê? Porque a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E como eu encontro a cada dia cristãos, irmãos e irmãs, com medo de prosseguir, diante de um chamado, diante de presente de Deus, diante de responsabilidades no ministério. Uma coisa eu tenho a dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã: não tenha medo de se apegar nas coisas de Deus, não tenha medo de assumir responsabilidade diante do trono de Deus, não tenha medo de prosseguir diante dos presentes e das promessas de Deus para a tua vida, mesmo que ainda você seja muito jovem na fé, mesmo que ainda as coisas não sejam do jeito que você quer. E eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa é que Deus já está falando com você. A má, que para mim também é boa, é dizer para você que os tempos ficarão mais difíceis do que hoje, mas que Deus está te preparando, dia após dia, culto após culto, dizendo: você não é menino. Não fale que você é menino, porque você tem vindo neste lugar, ouvido palavras direto da sala do trono de Deus, para fortificar você, e para dizer: ei, seja corajoso, mas ande com Deus. Seja corajoso, mas não desvie-se do caminho de Deus. Seja corajosa, mas continua firme no altar de Deus. O problema diante disso tudo, a gente comparando aos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, é que diante do chamado de Deus para a minha vida, eu preciso entender que eu vou ter dificuldades, que se eu tentar enfrentar sozinho pelo meu jeito, do jeito que eu acho, eu não consigo prosseguir. Nem eu, nem você e nem ninguém. Porque as coisas são do jeito de Deus. Talvez a gente se entristeça com o que a gente tem visto. Talvez você fique triste com o que você está vivendo. Talvez as coisas não são do jeito que você quer. Talvez o seu casamento, a sua vida profissional, os teus sonhos, como foi ministrado semana passada, não sejam do seu jeito. Mas o que Deus está te falando já na parte introdutória, é dizendo que Ele te conhece. É dizendo que Ele tem um plano para a tua vida. É dizer para você ser corajoso e corajosa, diante de tanta luta e dificuldade que você vai enfrentar. Ah, pastor, mas você veio pregar, você veio me dizer que a gente vai passar por mais dificuldade, talvez do que eu esteja passando. Não, eu preciso de uma solução para a minha dificuldade agora. A solução para você agora é para você olhar para você e dizer assim: quando nada der certo, eu continuo fazendo o que é certo.
Quando tudo estiver mais ou menos na minha vida, eu continuo fazendo o que é certo para Deus. Quando vier convite do mundo para a minha vida, para tirar o meu compromisso com Deus, eu não me desvio do que eu tenho com Deus. Jeremias, esse é o trato, esta é a aliança. E Jeremias aqui, ao mesmo tempo que ele arregala os teus olhos, e se questiona, fala, mas Senhor, o que é isso? Que chamado é esse? Como assim? O Senhor estendeu a mão, tocou na boca dele e disse, agora põe em sua boca as minhas palavras. A nossa vida com Deus é um processo de crescimento, mas dentro desse processo de crescimento, nós precisamos aprender o que é se diminuir verdadeiramente. Muitas vezes da boca para fora sai, nós precisamos diminuir, assim como João ensina, para que Deus cresça. Eu preciso me diminuir para que Deus cresça. Amém. Mas chegou o momento talvez de você se examinar como você nunca se examinou nos mínimos detalhes. Talvez seja legal para o pastor, legal para o amigo, legal até para a tua família, para a tua esposa, para a tua parentela, a forma que você vive. Mas chegou a hora de você se analisar dia após dia, minuto após minuto, pensamento após pensamento, se tudo que tem passado pela tua vida são coisas que agradam a Deus ou não. Os pensamentos, a minha forma de viver, o meu compromisso com Deus, a forma de eu pensar, a forma de eu agir, a forma de eu lidar com situações adversas, a forma de eu lidar com a alegria, a forma de eu lidar com a minha família, a forma de eu lidar com os meus irmãos em Cristo Jesus, a forma de eu lidar com o meu ministério, como eu estou lidando com tudo isso, como eu estou quando eu estou sozinho, eu e Deus, e eu sei que Ele me conhece tanto, como está a minha vida, e como é bom meditar nisso, igreja, porque isso te faz crescer, isso te faz refletir. E é uma coisa que eu convido a você, meu irmão, fazer todos os dias da sua vida. Refletir mesmo, pensar, analisar, se questionar. E aí talvez você comece a aprender, assim como Jeremias começou a aprender e entender. E o primeiro tópico aqui, o primeiro ponto de hoje, é dizer a você, igreja, que Deus não precisa de pessoas excepcionais para fazer coisas excepcionais. Deus não precisa de pessoas excepcionais para fazer coisas excepcionais. Ele precisa de pessoas disponíveis para fazer coisas excepcionais. Aprende. Deus não precisa de pessoas excelentes em tudo que faz para ter coisas excelentes diante do ministério, diante de tudo que é dele. Deus precisa de pessoas disponíveis a fazer a obra de Deus, para fazer através da sua vida coisas excepcionais. Você está entendendo? Nessa correria que a gente vive nesse mundo afora, nos nossos dias de trabalho, na nossa luta do dia a dia, se você não abrir o olho e não prestar atenção, os horários parecem que estão cada vez mais curtos, as dificuldades estão cada vez mais te espremendo, e parece que até os compromissos com Deus se tornam mais difíceis, não é assim? Eu esses dias, essa semana, estava na empresa, e quando eu olhei no relógio já era quase 8 horas, o horário do culto, eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, não deixe nada atrapalhar o meu compromisso com o Senhor, não deixe nada atrapalhar a bênção que o Senhor me deu. Aí às vezes eu me pego assim, não, mas eu tenho meu trabalho, como que eu faço para sustentar minha casa, minha família? Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Sim, precisa mesmo, mas não deixe nada atrapalhar você com Deus. Eu aprendi isso com a minha caminhada.
No começo do meu ministério, no começo do meu chamado de vida, eu ia nos cultos apenas de quinta-feira, porque de domingo eu tinha meu compromisso com o Corinthians. E domingo era do Corinthians. Não faltava um. E quando o pastor chegou em mim e disse assim: olha, Deus tem um chamado para a tua vida, e o seu compromisso agora tem que mudar. Não é mais com o jogo, agora é com Deus. Dedique-se a Ele como você nunca se dedicou, e você vai viver o que você nunca viveu. Diga ao irmão que está do seu lado: dedique-se a Deus como você nunca se dedicou, e viva o que você nunca viveu. Você poderia dar um glória a Deus por isso? Pastor, mas como assim? Eu tenho me dedicado, eu tenho feito. Faça sempre aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Faça sempre o que agrada a Deus e não os homens. Se Deus marcou um compromisso com você, seja fiel a Ele. Se Deus te deu um ministério, seja fiel, não abandone o ministério que Deus te deu, jamais. Porque isso tem as suas consequências. E a gente vai aprender isso, como esse homem se porta diante disso, como ele é um escolhido. E ele entende que ele não precisa ser excepcional, ele não precisa ser excelente. Ele tinha outros profetas ali, tinha vários profetas com muito mais experiências do que Jeremias. Mas ele, contemporâneo de Abacuque e de outros, entende o chamado de Deus. E a pergunta para você é essa: será que você tem entendido o chamado de Deus para a tua vida? Será que você está entendendo verdadeiramente o que é um chamado? Chamado não é um querer, é um chamado. Chamado não é o meu querer, a minha forma, do meu jeito, é um chamado. Jeremias não queria, Jeremias se questiona, Jeremias pergunta por quê, mas Jeremias entende que é um chamado de Deus e prossegue. O que eu e você precisamos entender todos os dias, que quando é um chamado de Deus, é diferente do meu querer, é um chamado. E Deus chamou muitos do que aqui estão, para levar as boas novas dele, para pregar o verdadeiro evangelho, para ser evangelistas, para ser pastores, para ser diáconos, diaconisas, missionários, missionárias. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. E se Deus tem falado com você, pode ser simples para você. Quando Deus te fala, você vai começar desta forma. Mas eu ainda não estou preparado. Você vai começar desta forma, porque eu sou contigo. Seja corajoso, seja corajosa, mas você vai começar. Só que no meio do caminho, eu olho para mim e falo: mas eu não sou bom, eu não tenho talento para isso, eu não consigo lidar com o irmão, eu não consigo lidar com a irmã, eu vou desistir no meio do caminho. E aqui o que acontece é totalmente diferente do que você tem visto hoje nas igrejas, e talvez até na sua vida, que no meio do caminho Jeremias não desistiu. Jeremias foi no começo, no meio e no fim, junto por Jesus, junto com Deus, pregando, evangelizando, diante de uma situação totalmente adversa, que todos viraram as costas para ele. Onde ele colocava os pés deles, ridicularizavam ele. Aonde ele ia pregar, aonde ele ia falar, as pessoas já apontavam para outro e falavam: lá vem Jeremias, vamos sair daqui. Talvez aquelas suas amizades você já não tenha mais, a partir do momento que você escolheu servir Jesus. Talvez a forma daquele velho homem agir que tinha dentro de você já não existe mais, mesmo que às vezes parece que vai explodir. Mas uns têm se controlado, talvez outros não. Mas o que Deus vem te dizer mais uma vez, é que Ele está no controle, é que Ele te conhece, e que hoje mais uma vez Ele vai te dar uma oportunidade de você crescer na tua vida espiritual, para que toda a tua vida cresça com Jesus, com Deus. Então o primeiro ponto é esse:
dizer que eu não preciso ser o melhor cantor para louvar a Deus. Eu não preciso ser o melhor pregador para levar as boas novas. Eu não preciso. O que eu preciso é confiar que Deus vai me capacitar. O que eu preciso é dar um passo com sinceridade com Deus. E o que é dar um passo com Deus? O que é falar, eu estou caminhando com Deus? O que é isso? Você já se perguntou? O que é caminhar com Deus? Não, estou caminhando, varão. Estou caminhando, precioso. Estou caminhando, meu brother. Tá mesmo? Acompanhe comigo a palavra. Capítulo 1 ainda. Capítulo 2. Capítulo 1, versículo 16. Peço que toda a igreja esteja com a Bíblia, em nome de Jesus, amém? Obreiros, por favor, quem não tiver, chegue pertinho do irmão ou da irmã, para que todos acompanhem a leitura. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses, que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu lhe ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei, até gaguejei, né? Diante deles. E hoje, eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Rei Jeremias, vai começar. Abra o olho, porque se você tem um chamado, se Deus está te chamando para a boa obra, meu irmão, prepare-se, não fique acomodado, não fique parado, prepare-se. E a palavra de Deus disse a ele assim: olha, eu vou pronunciar a minha sentença contra este povo, por todas as suas maldades, porque eles me abandonaram e são idólatras. Mas você, Jeremias, prepare-se. Todos que estão sentados do lado do outro sabem o nome do irmão que está do lado, não sabe? Então diga o nome dele, ou dela. Diz: prepare-se. Prepare-se, varão. Prepare, porque Deus está te preparando dia após dia neste lugar, para dizer a você assim: vai dizer tudo o que eu lhe ordenar. Ou vai continuar com a tua boca fechada, ou vai continuar concordando com as coisas erradas, ou vai continuar assinando, baixando a cabeça diante de mentira, diante de coisas que eu não concordo. Você vai continuar? Jeremias, para você continuar, você tem que se preparar. Ministérios, irmãos e irmãs, para vocês continuarem, vocês têm que se preparar. Não tem continuação sem preparação. Não dá para eu continuar se eu não me preparar, se eu não me derramar, se eu não jejuar, se eu não orar, se eu não perdoar, se eu não renunciar, e se eu não entender o chamado de Deus para a minha vida, não tem como eu continuar. Então, Jeremias, prepare-se, porque você diz que é fiel a mim, você está aceitando o meu chamado, mas já vou dizendo, vai vir luta. As pessoas que você vai pregar, elas não vão olhar nem na sua cara. As pessoas vão virar as costas para você. A tua vida vai ficar difícil, mas eu tenho uma promessa para você, porque hoje eu faço de você uma cidade fortificada. Aqueles que andam com Deus, evangelista Fábio, diácono Silas, aqueles que andam com Deus se tornam fortes como uma cidade fortificada.
Aqueles que se preparam no Senhor a cada dia, eles não são mais fracos, eles não se abatem com qualquer coisinha, com qualquer mimimi, com qualquer fofoca, ou com qualquer cara feia dentro da igreja. Ele não se abate com isso, sabe por quê? Porque ele entende que o chamado dele é feito diante de preparação, e quando tem preparação, você é uma cidade fortificada, e nada vai abalar você, meu irmão. Está entendendo? Então, uma coisa que não me abala, graças ao Senhor, é cara feia. Então você, meu irmão, tem a oportunidade a cada dia de se tornar forte, de se tornar melhor, de vencer as lutas que você vai enfrentar, o que você está vivendo. O que Deus está falando, que tem pessoas neste lugar aqui, vivendo lutas que não sabem o que fazer mais, pensam em desistir, pensam em abandonar o barco, pensam em até pular do barco. Talvez você não está entendendo nem o que você está fazendo no teu ministério, porque eu aprendo a cada dia, se eu não faço com excelência o que Deus me colocou para fazer, eu ainda não estou entendendo o meu chamado. Então eu oro a cada dia por isso, para que cada um de vocês, e a minha vida também, tenha um despertar todo o tempo, para que eu e você sejamos fortificados no Senhor, fortificados, para que ao olharem para mim e para você, não vejam mais eu e você, vejam Jesus Cristo, vejam através de mim e de você uma oportunidade de vida, vejam através de mim e de você uma oportunidade de sair das crises existenciais, vejam em mim e você, sabe o que? Uma oportunidade de conversar, de se abrir, de falar das suas tristezas, de olhar para você, um amigo poder olhar para você e falar: em você eu posso confiar, com você eu posso me abrir, com você eu posso conversar, com você eu posso me derramar, porque eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é uma mulher de Deus. Jeremias, você tem um chamado, filho, não porque você é excepcional, não, é porque fui eu que te escolhi, diz o Senhor. Deus te reúne neste lugar quarta-feira, de domingo, não para ficar brincando com o teu ego, não para ficar massageando você e falar que você é bonitinho, que você vai vencer. Você só vai vencer se você se preparar para isso. Você só vai vencer o amanhã, o depois de amanhã, a semana, a tua luta, os teus sonhos, se você estiver preparado. E eu preciso pregar isso, porque senão eu vou ser cobrado, e Deus me cobra muito disso. Para dizer a verdade para o irmão, para dizer a verdade para a irmã. Tem gente não servindo a Deus, se escondendo atrás de mentiras, das suas próprias mentiras, das suas próprias enganações, do que o homem fala, e não vive a verdadeira palavra. Um dia me perguntaram, essa semana, o irmão me perguntou: mas pastor, o que o senhor acha referente à tatuagem? O que o senhor acha disso? E aí eu postei o que eu achava sobre tatuagem essa semana. Quem viu? Quase a igreja inteira, hein? Amém. E foi um estudo, nem um estudo, uma colocação do pastor Renato Vargas, qual eu e a missionária, a gente segue ele. E aquilo foi certinho para a resposta que o irmão me pediu. E dentro disso tudo a gente aprende várias coisas no caminhar com Deus. E o irmão me perguntou essa semana: mas pastor, e essa tatuagem aqui do senhor? E foi bom que eu vi no olhar dele o que ele entendeu. Eu falei: isso aqui são as cicatrizes do velho homem. São as cicatrizes do velho homem, porque eis que tudo se fez novo, diz a palavra de Deus, para aqueles que me servem, para aqueles que me seguem, para aqueles que se preparam. E eu digo a você, meu irmão, a cada dia eu me preparo com Deus, a cada dia eu convido a você a ter essa experiência com Deus. E Jeremias foi para a batalha, e Jeremias começa, ele começa a ver de cara a infidelidade de Israel, ele começa a ver pessoas ali totalmente
fora do propósito de Deus. E aquilo começa a entristecer o coração do profeta. Ele, mesmo sendo um homem escolhido, mesmo sendo um homem que estava se preparando diante da sua caminhada, mas teve tanta pancada, tanta luta. São 52 capítulos que você não consegue meditar se você não falar: Espírito Santo de Deus, me guia neste livro. E a gente começa a se derramar na vida deste homem, a entender o que este homem diz, ao que ele viveu. E eu digo a você, meu irmão e minha irmã, talvez ainda você não saiba nem o que é sofrimento. E eu também não. Diante de que alguns homens de Deus passaram e suportaram para servir a Deus. Então não julgue ninguém. Não aponte o dedo na cara de ninguém dizendo é isso, é aquilo. Não faça isso. Jeremias, o que ele fazia era chegar para Deus e falar: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver esse povo dessa forma. Eu não aguento mais, Pai, ver que são homens infiéis, pessoas infiéis. Eles não me escutam. E Deus relembra ele do seu chamado e disse assim: eles não vão te ouvir, mas você vai continuar pregando a minha palavra. Eles vão virar as costas para você, filho, mas você vai continuar pregando o que eu tenho te dito. A sua vida, a minha vida, não vai ser mais de rosas daqui para frente. Mas o que Deus está te falando? Continue vivendo a palavra de Deus. É aí que está a diferença de um homem que entende o chamado e de quem não entende o chamado. Quantas pessoas no meio da caminhada que você conhece abandonaram o Evangelho de Deus? Levanta a mão aí. Quantos aqui conhecem pessoas que abandonaram? Sabe o que é perigoso? É às vezes essa pessoa ser você. Às vezes Deus está te falando: eu tenho um chamado para a tua vida, como que você está tratando o chamado que eu tenho te dado? Aí Jeremias começa a ver que ele precisava fazer cada vez mais com excelência isso. Independente do que ele viu, independente do que ele vivia, ele começou a entender que independente da infidelidade de Israel, ele ia continuar firme com o Senhor. Continuar firme com o Senhor é algo que eu venho colocar diante do altar de Deus hoje para a tua vida. O Espírito Santo de Deus. A situação fica tão difícil para ele, que no capítulo 20, versículo 9, ele disse assim: mas se eu digo não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Ele disse: eu estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais, disse Jeremias. Há como um fogo dentro de mim, que eu tento parar de pregar, mas Deus vai lá e fala: você não vai parar. Tem um fogo dentro de mim falando: hoje você não vai na igreja. Aí vem um fogo de Deus falando: você vai na igreja. Se eu perguntar para você quantas vezes te deu vontade de ficar em casa, quantas vezes te deu vontade de ficar assistindo lá Fantástico, né? Quantas vezes ficou em casa querendo assistir um jogo de futebol? Mas a nossa vida cada dia é um crescimento. Cada dia a gente aprende. E começa a vir desafio de todo lado, diácono, na vida deste homem. Se você ainda não leu completo o livro de Jeremias, eu convido a você a chegar em casa e começar a meditar essa semana neste livro. Para você entender tudo o que Deus fez na vida dele. Vamos comigo. No segundo ponto que eu gostaria de mencionar a você, meu irmão.
capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que me agrado, declara o Senhor. Jeremias, diga a esse povo isso, para eles não se gloriarem no que eles acham que eles são. E Jeremias, cada vez que Deus falava com ele, eu imagino Jeremias fala: mas Senhor, eu vou falar com esse povo dessa forma, Pai, o negócio está ficando estreito, vão me prender, vão me jogar no poço. E foi isso mesmo que aconteceu. As coisas ficaram tão difíceis para este homem, quando ele dizia assim: o Senhor manda dizer a você, não se glorie em sua sabedoria, porque a glória é de Deus. Não se glorie no que você tem conquistado dia após dia, porque a glória é de Deus. Não se glorie nas suas posses, porque tudo que você tem é de Deus e vem de Deus. Por isso eu aprendo cada dia que nós precisamos valorizar tudo o que nós temos. Não é idolatrar, é valorizar. Primeira coisa, valorize Deus, sempre. Segunda coisa, faça com que Deus seja sempre valorizado na tua casa. Presta atenção, valorizei Deus em tudo que eu faço, mas dentro da minha casa, qual o valor que Deus tem? Lá em casa, como que está meu Deus? Valorize Deus dentro do seu lar. Quando você for orar, quando você pegar na mão da tua esposa, quando você pegar na mão do teu esposo, a primeira coisa quando eu vou aconselhar um casal, que o Espírito Santo me direciona, é falar: você tem orado com a sua esposa? E todos que vieram se aconselhar comigo sabem disso. Você tem orado com a sua esposa? Você tem orado por ela? Você tem feito que através da sua vida, a vida dela seja transformada? E vice-versa. Os casamentos hoje se rompem, se acabam, porque Deus perde o valor. A glória começa a ser minha e eu nem percebo. Então Jeremias é orientado por Deus e fala: manda dizer que a sabedoria que eles têm não vai valer nada, porque a glória é minha. Tudo que esse povo possui aí, de nada vale, porque eles não dão glória a quem tem que dar, eles não valorizam quem tem que valorizar. Então Deus está me ensinando e te ensinando. Se tem algum muro subindo na tua família, algum muro subindo no teu lar, direcione-se a esse muro e fala: hoje eu vou te derrubar, porque hoje veio uma palavra de Deus direto do trono, dizendo para mim assim: eu não vou aceitar que o diabo tenha autoridade na minha casa. Eu não entendi o glória a Deus de vocês. Eu não vou aceitar que o inimigo tenha poder no meu lar. Está entendendo? Então não aceite, não dê autoridade a ele. Conversando com um irmão, a qual também amo, dizia ele agora há pouco, dizia: olha, não dê autoridade a ele, porque eu já disse isso diversas vezes. Quando nós damos autoridade ao inimigo, ele cresce, porque ele usa o que ele tem de melhor para atacar você. Então não dê autoridade.
E eu só não dou autoridade quando eu estou preparado. Se eu não estiver preparado, meu irmão, vai vir a luta, Jeremias, vai vir a luta, Jeremias, eles vão se opor contra você, vão te atacar na prisão, vai vir rei de todo lado, ninguém vai concordar com o que você prega, ninguém vai concordar com você, e aí vem um apelido a Jeremias, dizendo assim: Jeremias o profeta chorão. Amém, meu irmão. Como é bom chorar na presença de Deus. Tem alguns irmãos e uma teologia grega que é totalmente contra o choro do homem. Eu sou totalmente a favor, porque Jesus chorou. Como é bom me derramar na presença do Espírito Santo e falar: Senhor, eu quero me derramar na tua presença a cada dia. Me ensina assim como o Senhor ensinou Jeremias. Me dê força para suportar isso. E se você, meu irmão, tem vergonha de chorar, não tenha mais vergonha não. Se derrame na presença de Deus. O choro é de tristeza. É na tua dificuldade que o poder de Deus se aperfeiçoa. Como é bom às vezes viver na tristeza, sabe por quê? Como assim, pastor? Porque na tristeza a gente se aproxima mais de quem tem que se aproximar. A gente se aproxima mais de Deus. Na hora da tua dificuldade, você se apega com Deus como você nunca se apegou. E é isso que Jeremias aprende. Jeremias vai vendo que os costumes religiosos das nações eram inúteis. Ele começa a ver na caminhada dele, Rafael, que os costumes religiosos das nações eram inúteis. Corte-se uma árvore na floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeita-ne com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance, e dizendo: e vocês acreditam nisso? Ele dizia aquele povo idólatra, falando: vocês estão acreditando numa estátua feita por homens. Você fala: mas pastor, todos que estão aqui já sabem disso. Ninguém aqui idolatra uma estátua de madeira, uma estátua de ferro. Mas talvez a sua idolatria seja outra. Se você não prestar atenção, a sua idolatria são seus bens. A sua idolatria é o seu dinheiro. A sua idolatria é o seu hobby. Talvez a idolatria que te afasta de Deus é a tua ganância. Talvez a sua idolatria esteja dentro de você aí, transformando em orgulho, transformando em barreiras, para você viver com Deus o que você nunca viveu. E Deus chama você mais uma vez, e te mostra isso diante da palavra de Deus, que Ele tem um propósito para cada um de nós. Basta que você viva intensamente com Deus, e não fique parado, estagnado, vivendo sempre as mesmas coisas com Deus. Dei uma aula sobre isso um dia aqui. Não fique estagnado na presença de Deus. Mande embora tudo o que te afasta disso. Amém? E ele começa a ver que a destruição é vindoura. Ele começa a ver que a aliança é quebrada. Tudo que Deus tinha prometido para aquele povo, tudo que Deus tinha falado, estava se quebrando. Ou seja, aquele povo não obedecia mais a Deus. E Deus decide então castigar o povo. E usa o profeta para falar. E cada vez mais eu entendo, eu falei: Senhor, mas eu já estudei sobre profeta, eu sei o que é o profeta pelo que eu estudei. Mas eu aprendi uma coisa: profeta sente o que Deus sente. Por isso que profeta sofre. Está entendendo ou não? Quando a gente vê coisas difíceis, quando a gente vê um irmão, quando a gente vê uma irmã em pecado, e a gente tenta, a gente ensina, a gente tenta. Eu imagino que Jeremias chega perto do que Jeremias talvez tenha sentido. Ele olhar ao redor dele a família, ele olhar os seus parentes, ele olhar todo aquele povo se corrompendo. E aquilo doía nele e fazia chorar. Ele falou assim: mas Senhor, esse povo todo não te entende.
E quando eu entendo que a aliança foi quebrada aqui em Jeremias capítulo 11, ele diz assim: obedeçam-me e façam tudo o que eu lhe ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Obedeçam-me e façam tudo o que eu lhe ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Será que eu tenho feito tudo o que o Senhor me ordena? A aliança é quebrada a partir do momento que eu não faço o que eu combinei que ia fazer. Estão entendendo? A minha aliança se quebra a partir do momento que eu trato o negócio com você e no meio do caminho eu viro as costas porque eu tratei com você. Quebrou-se a aliança. E esse povo fez exatamente isso, e Deus, assim como disse para o povo lá de Israel, lá em Êxodo, ele diz de novo: obedeçam e façam tudo o que eu lhe ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel com fartura, a terra que vocês possuem. Então Jeremias respondeu: amém, Senhor. Jeremias estava ali, diante das suas frustrações, das suas tristezas, mas estava firme. O que eu estou convidando você, ensinando você através do Espírito Santo de Deus hoje, essa noite, é dizer: na sua luta, não vire as costas para Deus. Na sua luta, não vire as costas para o chamado de Deus. Na sua luta, não vire as costas para o que Deus tem te falado. Não vire as costas para tudo que Deus já te deu e te livrou. Olha para o teu passado e olha quem você era. Olha onde você andou. Nem caranguejo de bota andava onde você andava. Tá rindo, né, irmão? Eu brinquei esses dias com o irmão Ricardo, disse assim: olha onde eu andei, nem caranguejo de bota ia lá, Fábio. O negócio era estranho, irmão. Era esquisito. É sério. Um dia eu lembro que eu estava saindo do terreiro de Macumba. Olha o livramento. Eu pouco conto esse testemunho, mas eu saindo um dia do terreiro, da casa do Lapeta, estava saindo de uma comunidade que tinha ali. Eu tinha uma brasilinha, lembra, mãe? A brasilinha bege, velhinha. Meu carro estava com um pessoalzinho. Aí tinha outra Brasília na minha frente com aquele tampão. Quem conhece a Brasília? Quem já viu Brasília aqui? Só a misericórdia de Deus, né, irmão? Porque aí a minha Brasília, meu irmão, já tinha pegado fogo. Era só o sangue de Jesus. Aí o pessoal estava com aquele tampão aberto, sentado em cima do motor ali. Estava lotada a Brasília. E eu saindo da comunidade, saí. A hora que eu estou saindo da favela ali, o cara, eu vou passar o cara me fecha e saiu do carro nervoso, porque eu quase bati no carro dele. Ele já saiu armado, né? Já saiu armado, apontou o revólver, falou: eu vou matar você. E eu olhei aquilo, e meu vidro do carro, Tiago, ele não baixava porque não tinha negócio de baixar. Tinha que baixar no... Eu tinha um... Como que é? O alicate. Aí eu pegava o alicate e girava assim, ó. Porque não tinha. Eu deixava 2 vidrinhos abertos para não ficar sufocado no carro. 2 dedinhos. É sério. Ficar 2 dedinhos abertos, porque, né? Então um ventinho, era noite. Ele conseguiu colocar o revólver dentro daquele espacinho, porque não dava tempo de eu fechar. Né? Pelo menos me dava uma segurança. Não deu tempo, ele colocou o cano dentro daquele negócio, colocou o revólver na minha cabeça e atirou. Fez o primeiro tec, a bala não saiu. A pessoa que estava do meu lado botou a mão naquilo e falou: sai daqui. Os amigos dele falaram: você está maluco? Não contente, ele atirou 2 vezes. E as 2 vezes a bala não saiu daquele revólver. Quando Deus tem um chamado para a tua vida, meu irmão, não é de agora, porque Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Está entendendo? Eu sei, se você subir aqui para contar testemunho de vida do que Deus já fez na tua vida, são muitos.
Então muitas pessoas às vezes olham para nós e não sabem o que a gente viveu, não sabem os tombos que a gente levou. E Jeremias começa a ver a conspiração acontecer contra a vida dele, falando: vão me matar, vão morrer, vão me prender, a aliança foi quebrada, está tudo confuso. Jeremias ora. No capítulo 10 de Jeremias ele disse assim: eu sei, Senhor, que não está nas mãos dos homens o seu futuro. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos dos homens o seu futuro. Um sério problema do homem, e quando eu digo homem, eu digo todos nós, tá bom? Homem e mulher, é achar que amanhã ele resolve sozinho, é falar: amanhã eu dou um jeito, não, deixa que amanhã eu resolvo. Se Deus não tiver nesse negócio, esse negócio não vai dar certo. Se Deus não tiver no seu trabalho, esse seu trabalho não vai dar certo. É só questão de tempo. Se Deus não estiver com você na tua família, abra o teu olho, porque você foi chamado para levar Deus lá para dentro. Você foi chamado para levar Deus. Por isso que você está aqui, por isso que você está ouvindo isso. Ah, mas Deus já está lá, mas talvez tenha uma pessoa lá que precisa ouvir você falar de Deus. Talvez seja o seu vizinho, talvez seja o seu vizinho de frente, o vizinho do lado, seus parentes, tantas pessoas, né? E Deus aqui, ele diz assim: não compete ao homem dirigir os seus passos. Não compete a você dirigir os seus passos. Vai dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai ser do meu jeito, é do jeito que eu sei fazer. Não faça isso. É do jeito que Deus permitir, é do jeito que Deus quiser. Se for da vontade de Deus, meu irmão, vai acontecer. Mas para isso, o que vai acontecer depende dele. Por isso que ele fala: fica preparado todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Deus é bom demais. Capítulo 12. Estou finalizando. A introdução. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que continue, dá um glória a Deus aí. Amém. No capítulo 12 vem a queixa de Jeremias. Olha só: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho do justo prospera, do ímpio prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu o plantaste e eles criam raízes, crescem e dão fruto. Tu és sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Senhor, tu me provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Parecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Olha o que Deus responde para Jeremias: se você ocorreu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Se você tropeça na primeira, na segunda, na terceira dificuldade da tua vida, o que você vai fazer quando vier a grande dificuldade? É isso que ele está dizendo para Jeremias. Se você não consegue se preparar diante do que Deus está te falando hoje, como que você vai suportar o amanhã? Como que você quer suportar o amanhã? Como você quer ser um vencedor amanhã, se você não está conseguindo suportar o agora? Se você não consegue viver o agora, como você nunca viveu com Deus? Ah, eu quero mais de Deus, eu quero estar com Deus, eu quero ser crente, eu quero fazer a diferença. Olha o teu testemunho, olha a tua caminhada e se analisa.
Eu não vim julgar ninguém, mas são as palavras de Deus para Jeremias. Jeremias, em vez de ouvir uma palavra de conforto, sabe o que ele ouviu? Uma palavra de exortação, uma palavra de confronto, que puxou a orelha dele ainda e disse: ei, se nessas primeiras dificuldades que você teve, você já está reclamando, quando vier a grande dificuldade, o que você vai fazer? Vai me abandonar? Por isso que Deus quer salvar a sua vida, porque Ele está te preparando para você ser forte, para você vencer, mas vencer de uma forma digna e com caráter aprovado por Deus. 2 Timóteo. Seja um homem, um obreiro aprovado por Deus, em nome de Jesus, igreja. Isso é sério. E olha só que coisa linda. Vamos abrir rapidinho o Salmo 73, por favor. Quem achou, diga amém. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não me escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Versículo 18. 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. O salmista aqui está dizendo assim: um dia eu quase tive inveja dos ímpios, um dia eu quase olhei para o mundo e fui para o mundo, um dia, mesmo eu estando com Deus, eu quase escorreguei e desisti de tudo. Mas quando eu entrei no santuário de Deus, a minha vida mudou. Porque eu entrei de coração aberto. Eu entrei com a mente aberta para servir o Rei dos Reis e não para ficar brincando de ser crente. Eu fiz a diferença. Por isso que eu vivi o que eu nunca vivi. Por isso que eu vi coisas que eu nunca tinha visto. E é o que Deus vem despertar você hoje. Viver o que você nunca viveu. Por mais que as coisas estejam dando errado, continue fazendo o que é certo. Por mais que o mundo inteiro ao seu redor esteja querendo corromper você, a dizer que não é isso, é daquilo, é daquele jeito, é do jeito errado que não agrada a Deus, continua na sua caminhada com Deus. Jovens de plantão, quando vier o mundo aí tentando te abraçar, tentando tirar você da presença de Deus, ei, abra o teu olho, porque é o único caminho que vai te dar vida verdadeira, é andar com Deus. Amém? Se coloque de pé, por favor.